Olá, o nosso trabalho tem por tema o pluviômetro artesanal como recurso didático na abordagem das temáticas físicos naturais do ensino de geografia, redigido por Rosé do Nascimento Macedo, autora número 1, que sou eu, Rosana do Nascimento Macedo, autora número 2, Francisco Nathaniel Batista de Albuquerque, autor número 3, orientador do nosso trabalho. Na introdução, destacamos a importância dos conhecimentos básicos sobre clima e tempo no ensino da geografia no ensino médio. Trouxemos a contribuição de Jardim em 2015, onde os instrumentos meteorológicos possuem uso muito limitado à área de pesquisas científicas devido ao seu alto custo. Por isso, a proposta da construção de instrumentos meteorológicos artesanais a baixo custo. Isso percebemos a precipitação como maior condicionador das ações e das atividades humanas, por isso a proposta da construção do pluviômetro artesanal também como um importante instrumento didático nas aulas de geografia. Dos nossos objetivos, no geral, é compreender a importância do pluviômetro artesanal como recurso didático nas aulas de geografia e, nos específicos, refletir a construção de instrumentos meteorológicos artesanais, recorrendo à construção do pluviômetro artesanal. Também desenvolver conhecimentos básicos sobre clima e tempo, relacionando com fatores climáticos a diversas escalas espaciais. No referencial teórico, trouxemos algumas contribuições importantes, entre elas Santos 2022, o qual propõe uma análise integrada entre geografia física e humana desde as temáticas físicas naturais, considerando os aspectos naturais e também sociais. Também a contribuição de Barbieri 2017, o qual traz um registro histórico da utilização de tigelas para captação e medição de precipitações para melhor planejamento na agricultura pelos gregos há 500 anos antes de Cristo e 100 anos mais tarde na Índia. E isso pode-se dizer que já se utilizava então de pluviômetros artesanais. Conforme Tavares 2021, o pluviômetro artesanal possui diversas utilidades, bem como na construção civil, na agricultura e também na prevenção de acidentes. Isso trouxemos a notícia do grupamento de bombeiro militar do ano de 2011, onde na cidade de Friburgo, no Rio de Janeiro, no ano de 2011, ocorreu uma tragédia ambiental envolvendo deslizamentos de encostas e o Corpo de Bombeiro e Defesa Civil se sentiram motivados a criar pluviômetros artesanais, a fim de prevenir acidentes como esses, os quais estabelecem parâmetros entre baixo, médio e alto riscos, e a população consegue, por exemplo, ter uma noção de quando deve ou não se retirar do local, por exemplo. Então, o pluviômetro é um importante instrumento da análise climatológica, segundo esse PRIM 2016, e esse tema deve ser mais recorrente nas aulas de geografia. Conforme Albuquerque Costa 2004, o pluviômetro artesanal é um importante recurso didático pedagógico nas aulas de geografia porque rompe com o preconceito dos estudantes acerca do conteúdo ministrado. Ainda conforme Cruz Mariano 2016, as aulas teóricas se tornam muito mais dinâmicas e fogem de modelos muito tradicionais, muito apegados a livros didáticos, quando se utiliza de recursos didáticos como o pluviômetro artesanal. A metodologia do trabalho foi alicerçada em pesquisas bibliográficas e prática em aula, recorrendo à construção e uso do pluviômetro artesanal. Revisão bibliográfica, documentação indireta, documentos como artigos e livros encontrados em sites da internet. Atividade prática com alunos do ensino médio e notícias. Examinou-se em torno de 18 trabalhos entre artigos e livros e foram selecionados 15 como referencial do trabalho. A pesquisa consiste em uma discussão teórico-prática a partir da elaboração de um recurso didático para o ensino de geografia no ensino médio, propondo a construção de um instrumento meteorológico artesanal. Na proposta, entre os resultados e discussões, foi apresentada organizada em 3 etapas. A primeira é a apresentação de conceitos e aplicações básicas, que consiste na discussão teórica e demonstração em sala de aula para os estudantes. Segunda etapa, a confecção do pluviômetro artesanal de garrafa PET junto com os estudantes em sala. Terceira etapa, a utilização do pluviômetro caseiro em campo e dos dados coletados nas aulas de geografia. Na primeira etapa, foi definido para os estudantes o que era clima e tempo, a influência das precipitações nas ações e nas atividades humanas. Foi feita a definição do que é pluviômetro e a sua utilidade, relacionando ao cotidiano dos estudantes. Foi chamada a atenção para as medições, que no caso do pluviômetro artesanal é dada em centímetros, destacando a necessidade de conversão para milímetros. Também alguns cuidados quanto à correção das irregularidades desse, que deve ser corrigido com cimento ou com água, como proposto. No caso da água, deve ser constantemente trocada para evitar a proliferação de mosquitos. Também foi explicado o registro e também a frequência com que esses dados devem ser coletados e também como devem ser colocados e registrados conforme a orientação do professor. Na parte de confecção, foram demonstrados e explicados os materiais. Também foram realizados os procedimentos em sala
da construção desse material. A instalação também foi explicada e que deve ser a pelo menos 1,5 metros do chão, longe de obstáculos. E também foi explicado o monitoramento, o qual foi proposto na etapa número 3, registrado em planilha própria de cada estudante, onde serão feitas discussões e reuniões mensais, onde os alunos deverão associar esses dados a percepções da paisagem, onde eles serão divididos em grupos para a elaboração de panfletos, de cartazes, e com os dados eles poderão perceber as diferentes formas de conceber o espaço. Com esses dados, serão levados a públicos para que a própria comunidade tenha acesso, e conforme dias, esses dados devem estar acessíveis a professores de outras áreas, como química, física, biologia, para que haja uma forma interdisciplinar da utilização desses dados. Os alunos também deverão fazer médias semestrais e posteriormente anuais, essas médias percebendo as diferenças climáticas ao longo do tempo. Essa é a planilha proposta com a data da precipitação, a precipitação em milímetro, o horário de leitura do pluviômetro, o horário de início da chuva, o horário de fim da chuva e as observações importantes, bem como quando o pluviômetro é derrubado e não consegue se fazer a leitura do mesmo. Então, as considerações finais: é possível pensar nas temáticas físico-naturais na perspectiva integrada no ensino da geografia. O pluviômetro artesanal possibilita uma ampla dimensão didática aos estudos de clima. O uso desse instrumento permite a análise do clima, favorece a maior integração ao trabalho em equipe, maior independência e autoconfiança dos estudantes. As autoras agradecem ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Iguatu, pela possibilidade de aplicação da prática de ensino com os estudantes do curso técnico integrado em informática. Essas são as referências e obrigada pela atenção.